boost. Ah, vamos pegar o book boost também, né? Pronto, né? Ó, do book boost. Verifica se está saindo bem meu áudio aqui no meu microfone. Dá para escutar. Vai estar muito longe? Está meio longe, mas está escutando. Vou chegar ele mais perto aqui. Aqui fica mais direcionado aqui. Tá agora, né? Beleza. Então, no buck boost, a gente tem já aquela estrutura que é possível a gente pegar esse indutor, colocar, transformar ele num transformador de alta frequência, né? Que nem a gente tinha visto lá nas primeiras aulas, né? Então, o buck boost é um dos conversores que viram fonte chaveada. De uma certa forma mais fácil, sem tantas modificações, né? Então, a primeira etapa de operação, a gente fecha a chave e aí o diodo vai ficar bloqueado. Então, a primeira malha vai ser a malha formada por VIN, VS e VL, onde a gente aplicando a lei de Kirchhoff de tensão, a gente vai ter mais VIN, menos VS, menos VL de T é igual a zero. Aí o VS vai ser igual a zero, então VL de T é igual a VIN. VL de T é uma variável estável? Não. É a corrente do indutor, não é? Então vamos abrir o VL de T, que é igual a L vezes DIF de T dt. É igual a VIN. Então, abrindo a equação lá da matricial, eu vou ter DIL de T é igual a 0 vezes IL de T, mais 0 vezes VC de T, mais, aqui eu vou passar o L dividindo, né? Então vai ficar 1 sobre L vezes o VIN. Ok? Então temos a primeira equação, a primeira linha da equação de estado. Agora, olhando lá para o nó de saída, agora a gente vai olhar para esse nó de baixo, porque o buck boost é inversor, né? Ele inverte, o capacitor está para baixo, então eu vou pegar esse nó aqui para a gente analisar, porque ele faz mais sentido para a gente. Onde a corrente do capacitor está entrando, subindo, né, de baixo para cima, a corrente do indutor está entrando aqui no nó, da esquerda para a direita, e a corrente na carga está saindo do nó e indo direto para a carga. Okay? Então a gente tem aqui lei de Kirchhoff de corrente no nó de saída, onde eu tenho. Deixa eu ver que nó que eu peguei aqui. Ah, não, tá certo, tá certo. A corrente L não está indo para lá, né? Porque ela está fechando na primeira malha. Então não tem corrente aqui porque o VD está aberto. Então, ó, o ID é igual a zero, né? Está chegando. É igual a IC, está entrando, positivo. Ah, não, peraí. Está saindo o nó, né? IC mais I zero, os dois estão saindo do nó. Ok? Isso. Então, 0 mais. O IC é variável de estado? IC não, né? É o VC de T, né? Isso. Então, a gente converte o IC de T em C dVC dt, né? Mais o I0, que é o V0 sobre R0. Depende do capacitor sobre a R0. O V0 vai ser o V do capacitor, né? Então vai ser VC de T sobre R0. Jogando aqui na equação matricial, eu tenho dVC de T é igual a 0 vezes IL, não tem um IL aqui, T, menos 1 sobre R0C. Então, ó, quando eu divido tudo por C, aqui vai ser 1 vezes dVC de T, dt, né? Eu isolo ele, e aí esse termo eu vou para o outro lado, vai ficar negativo, então vai ficar menos 1 sobre R0C vezes VC de T, mais 0 vezes VIN.
Consegue visualizar isso aqui? É porque eu não cheguei a fazer a outra linha aqui, né? Mas eu tinha que isolar o DVC de DDT, porque faz parte da primeira matriz das derivadas, né? Daqui é tranquilo, né? Perfeito. Então aqui a gente vai para a segunda etapa. Na segunda etapa a chave está aberta, então eu vou ter só a malha da central, né? E a malha da carga. Então quando eu tenho a chave aberta, o diodo entra em condução porque o indutor não gosta da variação instantânea de corrente. Então ele vai gerar uma tensão induzida que vai fazer com que o diodo entre em condução e essa corrente no indutor permaneça no mesmo sentido. Uma vez que ele permaneceu no mesmo sentido, agora o diodo assumiu a corrente IL, né? E agora olhando para o nó de baixo, eu botei o IL é igual a ID, que está entrando, que é igual a IC mais I0, ok? E aqui na primeira malha, eu vou ter, vamos pegar no sentido horário mesmo, mais VL menos VD mais VC de T é igual a 0, né? Onde o VD é igual a 0, e aí eu tenho VL é igual a menos VC de T. O VL não é variável de estado, então a gente substitui ele por L vezes DL de TDT. Ok? Vamos passar o L dividindo, então a gente vai vir aqui para a equação matricial. DL de T é igual a alguma coisa que multiplica IL de T. Tem L de T? Não, então é 0. Né? Mais alguma coisa que multiplica VC de T. Tem alguma coisa multiplicando VC de T? Menos 1 sobre L. Então, menos 1 sobre L. Mais alguma coisa que multiplica VI. Tem alguma coisa aqui? Não. Então, mais 0 vezes VI. Agora, voltando lá para a lei de Kirchhoff do nó de saída, a gente tem agora IL chegando, é igual a IC mais I0 saindo. O IL de T é variável de estado? IC de T é variável de estado? Não, então a gente converte em C DVC de T dt. Ok? Isso aqui é daquela tabelinha lá do MIS, né? Que a gente vê lá, tabela 8.1. E o I0 vai ser VC de T sobre R0. Lembrando que ele está positivo porque a gente está considerando aqui que o VC está para baixo, tá? Mas aí no final a gente tem que inverter tudo no sinal? Não, porque a gente já adotou do jeito correto, tá? Não vai ficar invertido, já vai ficar com o valor no módulo correto. Então aqui, isolando o DVC de TDT, eu vou ter CDVC de TDT é igual a IL de T menos o VC de T sobre R0. Passo C dividindo, vai ser 1 sobre C vezes IL de T menos 1 sobre R0C vezes VC de T mais 0 vezes VI. Tranquilo? Então aqui a gente já finaliza o conversor buck-push. Agora eu tenho um buck-push aqui com elementos. Isso aqui fica como desafio para vocês verem, consultarem depois, tá? Mas aqui eu coloquei, fiz a análise para o buck-push não ideal, né? Onde eu coloquei resistência série na chave, resistência série no diodo, no indutor, e possivelmente eu vou colocar uma queda de tensão direta no diodo. E aí nessa estrutura, a segunda linha aqui do vetor virou a tensão do diodo. Ok? Então nessa estrutura aqui, não vou entrar em detalhes não, mas só para a gente analisar a equação aqui, ó, ele ficou dL de TDT é igual a menos RS mais RL sobre L. Antes era 1 sobre L vezes L. Agora tem isso aqui. Aqui não tinha nada, aqui 1 sobre L, aqui 0 vezes VD, que o diodo não está conduzindo, né? E aqui deu 0 VD também, que ele não está conduzindo. Agora, na segunda etapa de operação, a gente já tem a situação do diodo conduzindo e aqui vai aparecer o VD. Vai ficar menos 1 sobre L vezes VD. Então, ele está aqui, ó.
Aí essa matriz aqui, ó, ela ficou 2x2. E aqui é 2x1. Tem como a gente modelar também o conversor buck-boost para energia fotovoltaica, mas não é muito prático porque o buck-boost ele é tipo o buck, né? Ele tem uma interrupção da corrente aqui na entrada e aí então fica complicado para a gente fazer aquela aplicação da lei E e E, né? E a gente tem lá o painel fotovoltaico como uma fonte de corrente. Você já converte aí em fonte de tensão colocando um capacitor, né? Beleza. Então, a fonte de corrente IPV converteu em fonte de tensão um capacitor. Mas como você faz a interrupção dessa corrente aqui, então agora eu tenho uma fonte de tensão na entrada e não uma fonte de corrente que vem lá no push. Então você não consegue controlar essa corrente para fazer o casamento de impedância de uma forma mais simples. Dá para fazer? Dá, mas não é tão uma dinâmica muito boa. Então para energia fotovoltaica é bom a gente fazer com conversores que tenham característica de fonte de corrente na entrada, como o CPIC e o push. Tá? A gente vai ver isso lá no CPIC, tá? Na próxima. Vamos para o próximo. Aqui. Esse aqui, eu não cheguei a passar isso para vocês, né? Não. Tá. Então, ó, o conversor CPIC é um conversor que agora já tem 2 capacitores e 2 indutores. Ele já vai ter uma complexidade maior, porque vão ter 4 variáveis de estado. Se tem 4 variáveis de estado, essa matriz de estado vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 por 4, 4 por 4. Ok? Então eu botei IL1, IL2, VC1 e VC2. Tá? E aí, no vetor de saída aqui, de entrada, que se chama, né? Vou ter 4 por 1. Perfeito. E aqui as derivadas, né? Então vamos lá. Qual que é a característica de entrada dele? Fonte de corrente ou fonte de tensão? De corrente. A saída dele é invertida ou não invertida? Não invertida. Não invertida. Saída de fonte de tensão ou fonte de corrente? Fonte de tensão. Perfeito. Então vocês já pegaram esse conceito. Ok? Tem um capacitor intermediário aqui que ele vai absorver uma tensão CC. Ok? E tem 2 indutores e 2 capacitores. Vamos tentar imaginar como é que seria o lugar de uma meta-raiz? Vai ter 2 par de polos, né? 2 filtros LC, 2 filtros de segunda ordem. Então, vai ter um filtro que vai ter uma frequência de corte maior e vai ter outro filtro com uma frequência de corte menor. Mais para frente, quando a gente chegar lá no lugar de uma meta-raiz, aí a gente vai fazer algumas definições em relação ao delta IL1, delta IL2, delta VC1, delta VC2, para a gente distanciar esses 2 pares de polos complexos conjugados. Que aí fica mais fácil da gente fazer um controle. Okay? E tentar fazer com que o par de polos complexos conjugados mais próximo do eixo J-ômega não fique tão perto do J-ômega. Então eu vou ter que ter um capacitor menor e um indutor maior para esse filtro LC com baixa frequência. E aí eu faço com que o coeficiente de amortecimento fique mais próximo de 1. Show? Consegue? Quem não fez sistema de controle 1? Aqui, todo mundo fez sistema de controle 1, né? Quem está fazendo sistema de controle 2? Fez 3? Mas então vocês estão pegando essas ideias. Tá dando para pegar? Tá. Beleza, então isso aí tá. Então quer dizer que vocês estão aprendendo bem o sistema de controle, isso é muito bom. Então vamos, características principais. Então, sistema de quarta ordem, ou seja, possui 4 elementos armazenadores de energia, 2 capacitores e 2 indutores. Tem característica de fonte de corrente de entrada e fonte de tensão na saída, em modo de condução contínua e em regime permanente. Vocês vão deduzir isso, mas ele é elevador e abaixador, assim como o buck-boost. Tá? É a mesma função de transferência. Desculpa. Mesmo lugar estático de tensão, né? G de D igual a D sobre 1 menos D. Então, do buck-boost, quando a gente fez, deu D sobre 1 menos D. Então, para razões cíclicas abaixo de meio, ele vai ser abaixador.
para a razão se ficar acima de meio, ele vai ser elevador. Não é tão vantajoso pensar que ele vai ter um ganho muito grande. Mas, por outro lado, tem um indutor L2 que eu posso fazer ele virar um transformador de alta frequência. É uma possibilidade da gente fazer ele virar uma fonte caviária. Ok? Perfeito. Na primeira etapa de operação, eu vou ter que a chave vai estar fechada, e aí o complemento dela é o diodo. Então, chave fechada, diodo aberto. Olha o que a gente tem aqui. Tem uma malha de L1, tem outra malha de IL2, e essa é a grande questão. Olha lá, o IL2 tentando descarregar o C1. Não é? Na segunda etapa de operação, a carga aqui na primeira etapa de operação está descarregando o capacitor. Perfeito? Agora, na segunda etapa de operação, eu abro a chave e o diodo automaticamente vai entrar em condução. Pensa que é duas pauladas, né? É esse indutor forçando esse diodo entrar em condução e esse indutor forçando ele entrar em condução. Ok? Lembra? Corrente do indutor L2 estava para baixo. Então ele tem que permanecer para baixo. Então tudo errado. Essa setinha. Era pra cima, né? Não, eu errei. Não, peraí. Eu falei errado. Aqui, ó. A corrente está para cima e aqui a corrente está para cima. Eu organizei errado. Aqui, ó. A corrente L2 está para cima e aqui está para cima. Não, beleza, é isso mesmo. Então vamos lá, reprisando aqui. IL1 está sendo carregado por V1, o IL2 está sendo carregado por C1. Então realmente, o C1 nessa etapa de operação ele está carregando o IL2. Não é que ele estava sendo descarregado para L2. Realmente está sendo descarregado para L2 porque ele está carregando o L2. Ele está sendo a fonte do L2. Isso. Então ele virou. São duas malhas iguais, né? Só que essa tensão do VC1, será que ela vai ser igual ao V1? A gente tem que ver isso. Tá? Essa é a primeira pergunta que surge aqui. Qual vai ser a tensão que vai ficar, tensão média que vai ficar em C1? Tem? Como é que vocês descobrem isso? Minha dica, simulem. Vê sim, vocês vão ver isso. Aí vocês já vão ver. Lá a rede permanente do VC1 ficou igual a VIN, ou ficou igual a Vout menos VIN. Não sei dizer agora. Na modelagem lá para o espaço médio, a gente vai obter esses valores. Né? Mas, na análise qualitativa, é mais fácil vocês simularem para vocês verem. Tá? Então, na segunda etapa de operação, agora eu tenho uma fonte de corrente IL1 empurrando corrente para carregar o capacitor C2. Esse C1, ele está sendo carregado por essa fonte de corrente? Mas em regime permanente, ele não vai ser considerado só uma fonte de tensão? É outra segunda observação. Então, em regime permanente, eu desconsidero a fonte de tensão nesse capacitor. Eu vou considerar que é só uma tensão constante. Entendi. Ok? Uma tensão constante nesse ponto aí. Isso. Então, quer dizer que eu tenho um VIN mais um VC1, né? Fazendo aqui o efeito da fonte corrente junto com o IL1. Beleza. E o L2 vai ser uma fonte de tensão para cima, né? Mas isso aí parece um pouco que conversou com fala. É um push. Ele vai ser. Se eu deslocar a tensão aqui para cá. Considera o C1, L1 e VI como uma fontezinha. O resultado. Isso é uma fonte corrente. Isso. É, uma fonte corrente. O resultado disso aí seria conversor lúdico? Não vai ser nenhum dos dois. Não? É, mas tem um indutor ali. Não, porque aqui, olha aqui, eu tenho uma fonte de corrente que está carregando o capacitor C2 e ela está em paralelo com ele. Tá vendo? Uma fonte aqui fazendo com que esse diodo entre em condução,
a fonte de tensão está igual a DC2. Qual que é a tensão que vai ficar em L1? Vai depender da tensão de C1 e de V1. Bem. Perfeito? Ok. Ó, aqui, ó. Ah, eu até deixei de sacanagem. Eu passo por C1 assumirá o valor médio igual a encontrado de simulação. A tensão de saída tem a mesma polaridade em relação à entrada. Então ele não é inversor. Eu estava sentindo um cheiro estranho aqui, eu pensei, nossa, Deixa o omelete. É omelete. É um omelete com que? presunto e mussarela. Agora vamos fazer aqui a primeira etapa do CPIC ideal. A gente vai fazer do CPIC, depois do Cook, do Zeta, para vocês terem a noção do que isso aqui pode te dar um apoio para fazer a análise qualitativa. Okay? Então vamos lá. Chave fechada. Eu tenho que olhar aqui agora a malha 1, a malha 2 e a malha 3, né? E o nó. Dois nós, né? Tem esse nó aqui e esse outro nó aqui. Mas por que eu olho para esse nó e não para esse nó? Porque aqui eu tenho... Pensar. Tem duas variáveis do estado? Possivelmente. Não. Mas o outro senhor é só relaciona, né? Nesse aqui eu não tenho VC, né? E esse aqui eu já tenho VC. Sim. Então nesse aqui eu tenho VC1 e nesse aqui eu tenho VC2. Nesse aqui eu tenho VC1 e nesse aqui eu tenho VC2. Aí eu consigo completar todos. E o velhinho não importa. Não. No caso, nas malhas de tensão eu estou encontrando aqui os... Tá. E aí? Acabou que não tem, né? Deixa eu ver. Aí tem o VC1 aqui, né? Aqui não tem. E aqui eu tenho IL2. Na matriz aí que tem. E aqui eu tenho. Praticamente não tem nada, né? De IL1 e IL2. Nossa, ficou zerado isso aqui. Poderia até tirar essa variável. Não podia, não. Quase que o usinho dela tá sendo considerado. Mas não ficou legal. Por que será que eu fiz? Não, tá tudo certinho. Aqui eu tenho IC1 que vai virar DVC1 de T. Eu tenho IL2. Aqui eu tenho IC2 e o I0. Não, tá tudo certo aqui. É isso mesmo. Então vamos analisar a primeira malha aqui, formada por VIN, VL1 e VS. Então, mais VIN menos VL1 menos VS é igual a 0. VS fechado é igual a 0. Então, eu tenho VL1 é igual a VIN. VL1 é igual a L1 DIL1 de TDT, é igual a VIN. Então, ao passar para a matriz de estados, então eu tenho DIL1 de TDT é igual a alguma coisa vezes L1, não tem L1. Mais alguma coisa vezes L2, não tem L2. Mais alguma coisa vezes VC1 de T, não tem. Mais alguma coisa VC2 de T, não tem. Mais alguma coisa vezes VIN. Então, sobre L1. Perfeito. É porque tem o vetor de entrada, né? Lei de Kirchhoff para a malha 2. Poderia fazer a malha 2 aqui? Poderia, né? Mas eu acho que talvez não daria a estrutura ali. Não, mas
fácil você separar os quadradinhos. Oi? É mais fácil fazer do primeiro agora do segundo. Você mais VS, menos VC1. Porque aqui tem menos variáveis, né? É toda a mesma coisa, desde que você tenha variáveis em uma. Sim, porque a soma dessas duas tensões vai dar isso aqui, né? É, verdade. Uma cancela a outra. Porque aqui está curticutando aqui no terra, né? Então isso aqui cancela as duas lá. Então é melhor fazer desse jeito mesmo. Então, lei de Kirchhoff da malha 2 mais VS menos VC1 mais VL2 é igual a zero. Mais VS é igual a zero, menos VC1 de T. VC1 de T é variável estado? Isso é um de T? Sim, né? Mais VL2 de T é variável estado? Não. Posso converter em corrente aqui? Pode. Derivada de corrente? Então tá. L2 DL de T dt é igual a VC1 de T. Então, minha estrutura aqui está DL2 de T dt é igual a alguma coisa vezes L1, não tem. Mais alguma coisa vezes L2, não tem. Mais alguma coisa vezes VC1. Tem. Então, É um sobre sobre L2. 1 sobre L2, faço L2 dividindo. Mais alguma coisa vezes VC2 de T. Não tem. Não tem. Mais alguma coisa vezes V1. Não tem. Não tem. Perfeito. Agora o terceiro. Como a gente tem Por 4 linhas, a gente tem que ter 4 equações, né? Por que o VC1 não leva a ver? As variáveis de estado são aquelas que a gente observa. O que você observa no capacitor? Tensão ou corrente? Tensão. Beleza. Então as variáveis de estado do capacitor são as tensões. E as derivadas das variáveis de estado do capacitor são as derivadas da tensão. E no indutor, o que você olha? Tensão ou corrente? Corrente. Então você vai ter variável de estado e L. Perfeito? E as derivadas D e L. Agora vamos ver aqui nesse nó 1. Eu tenho a corrente IC1 chegando e IL2 chegando. Aqui está aberto, então está igual a zero. Então, IC1 mais IL2 é igual a zero. IC1 não é variável estado, converto em tensão. C1 TVC1 de TDT. É igual a menos IL2 de T. IL2 de T é variável estado, então deixa aqui. Então vou passar o C1 dividindo, vai ser menos 1 sobre C1 vezes IL2 aqui. O resto vai ser tudo zero. Ok? Então eu tenho aqui a terceira equação, né? 0 vezes IL1 de T, menos 1 sobre C1 vezes IL2 de T, mais 0 vezes VC1 de T, mais 0 vezes VC2 de T, mais a terceira linha, né? 0 vezes V1. Agora, olhando nesse nó, de ouro está aberto, então não tem ninguém chegando. Então, quem está saindo? IC2 e IC0. Então, 0 é igual a IC2 de T mais IC0 de T. IC2 de T é variável de estado? C2? Sim, não. Não, né? Então, converte em C2 e VC2 de T dt. Ah, eu estava na corrente. Ah, eu estava na corrente. Eu estou fazendo essas perguntas aqui para a gente sempre estar treinando. Eu tenho uma Né? dúvida. Por que na lei de tensão a gente não fez do nó 4 se o capacitor ele serviu como uma fonte de tensão? Nó? 4. Na malha 4. Ah, não, porque aí a gente vai ter só. Vai ter pouca variável, tá? Ele vai ter só o VC2. Daria para fazer? Deixa eu ver. O VC2 é igual a. Não, mas aí viraria praticamente a mesma equação do nó 2. Aí estaria analisando duas vezes a mesma. Vamos pegar aqui. VC2 de T é igual a. VC2 de T. Não, aí Entendi. a gente não consegue. Não tem o que. A gente não consegue fazer a substituição. Entendi. Questão em paralelo só. É aquela lei ERE, né?
você tem que sempre estar com uma fonte de tensão convertendo em corrente. Então, você tem sempre um par aí de variável de estado. Tá, então a gente está no nó 2, então ficou 0 é igual a IC2 de T mais I0 de T. Então eu pego dVC2 de T dt, isolo ele, né? Que vai ficar, aqui vai ficar negativo, né? Então aqui ficou negativo, menos 1 sobre R0 C2. Perfeito, o resto é tudo zero. Então aqui na última linha ficou 0 vezes L1 de T, mais 0 vezes L2 de T, mais 0 vezes VC1 de T, mais menos 1 sobre R0 C2 vezes VC2 de T, mais 0 vezes V. Perfeito. Fizemos aqui do CPIC. Tranquilo? Um grande detalhe que eu sempre gosto de destacar, ó, viu o indutor aqui, ó, no perpendicular sozinho, na vira transformador. Então dá pra gente fazer conversor para a gente colocar isso como fonte viária. Isso. Eu estava na primeira etapa, né? Agora a segunda etapa. Ó, agora a segunda etapa, eu abri essa chave e aí fechou tudo. Eu posso escolher qual a malha. Então, a malha 1, eu escolhi fazer essa aqui. Tá? Poderia fazer essa aqui? Poderia. Mas eu estou seguindo a malha 1, sempre eu pego onde estão as correntes circulando. Tá? A malha 1, malha 2. Então aqui, ó, na malha 1, a corrente nesse motor, ela vai circular aqui tudo. Ó, certo? Né? A malha 2, a corrente vai circular onde? Aqui está aberto, então vai ser por aqui. Ok? Beleza. Então vamos lá. Malha 1 mais VIN. Fala em voz alta comigo aqui. Mais VIN. Menos É igual a 0. Quem daqui não é variável de estado? L1. O BD é igual a 0. VC2 é variável de estado? Sim. VC1 é variável de estado? Sim. Beleza. Então, ao abrir L1, passando para o outro lado, vai ficar L1 DL1 de TDT é igual a V1 menos VC1 de T menos VC2 de T. Eu só coloquei na ordem aqui, tá? Aí eu vou passar o L1 dividindo. Então, quem que faltou aqui? IL1 não tem, IL2 não tem, VC1 de T vai ter, que vai ser menos 1 sobre L1, e VC2 de T vai ser menos 1 sobre L1. Tudo certinho? L1 sobre... Aqui 1 sobre L1 vezes VI. Perfeito. Então a primeira linha foi feita. Perfeito? Desfecho da malha 2. É um pouco cansativo, né? Isso aqui, se a gente fizer de todos, vai ser cansativo. Por isso eu falo para vocês fazerem um por dia. Senão vai gastar muito tempo fazendo tudo um dia só e vocês vão cansar vão errar por cansaço. Malha 2. Menos VL2 mais VD menos VC2 é igual a 0. Então eu tenho menos VL2 vai gastar? Não. Então converto. Vai ser L2 vezes DL2 de TDT. Como é que está negativo aqui, eu vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então ficou aqui, do outro lado da equação. Então sobrou menos VC2 de T. VC2 de T é variável de estado? VC2 de T? Não. VC? Pastor? Não, peraí, eu tô confuso. Professor, você falou que não é igual. Quando a gente está nessa tensão, isso seria igual. Quando você está vindo do indutor ali? Tinha a corrente, então a gente é. Só ele vai ter uma estado, é o negócio que Não é a variável de estado, então a gente converte na variável de estado. E aí,
tensão. É, isso que eu estava olhando agora. O cabo principal vai ser gastar e o indutor não. Não. É isso aí. Isso, ela vai gastar uma corrente. Aí o capacitor vai gastar. Não, ao contrário. O indutor. Sim, é pra gente pensar que assim, você pega assim, a corrente do indutor, de qualquer indutor, pega a tensão do capacitor, de qualquer capacitor que tiver, e você deriva isso, você obtém o outra matriz ali. E independente. Que ali é totalmente a derivada do negócio. É que eu tô pensando igual o João aqui, ó. Sempre que a gente estiver fazendo leite de chuva de tensão, as variáveis de estado vai ser os que variam a tensão, que é os capacitores. Os capacitores. E leite de chuva de corrente, as variáveis de estado vai ser sempre os que variam a corrente, que é os indutores. Entendi. Só que aí, tipo, tem hora que não é, tem cara pra pensar. A vida é bastante complicada de negócio, eu pensei nisso. O negócio. Então que a derivada, ele alcança certos níveis. Nossa. Ah, é só achando aqui. Pera aí. É. Vamos achar aqui. Disciplinas. Sistema de controle. Nossa, vai ser difícil achar essa tabela aqui agora. Eu acho que vai. Acho que eu não vou ter essa tabela aqui, eu vou ter lá em eletrônica analógica. Eletrônica analógica 2. Cadernos escaneados, cadê? Resposta em frequência. Aqui. É a tabela 2.3. É isso aqui. Lá do Nise.
daí tá lá nos conteúdos que já tava lá. Ah, mas aqui já está aplicando Laplace, né? O que a gente está fazendo ainda é no domínio do Mas tempo. o senhor deu isso aí, na matéria. Sim. Aqui, ó. IC de T igual a C dVC de T dt. Isso. E R de T é 1 sobre R vezes VR de T, porque não tem conversão. Então não tem derivada, né? Não tem acúmulo de energia. E L de T já é a variável de estado, então não vai servir, porque senão vai virar integral. Então, o VL de T é igual a L DL de T dt. Então, isso aqui é importante para a gente. Isso aqui é importante. Por quê? O IR... Desculpa. E agora? Como é que eu faço? Isso aqui é importante. E lá em sistema de controle, isso aqui é importante para a gente, né? Isso. Praticamente isso. São as 5 variáveis aqui, as 5 formas de conversão aqui que a gente interessa, né? Ctrl C. Vamos ver. Vem cá. É porque eu dou isso aí lá em eletrônica 2. A gente estava na segunda etapa do CPIC. Uma malha 2, né? Terminamos a malha 2, não foi? Foi. Então agora vamos olhar para o nó 1. Ah, olha só que interessante. Na primeira etapa, eu olhei para o nó 1 aqui e o nó 2 aqui. Certo? Eu fiz essa escolha. Na segunda etapa, eu já fiz escolha de outro nó. Nó 1 aqui e o nó 2 aqui. Porque aqui eu estou enxergando IL1 e IC1. São as duas formas. Aqui eu consigo converter em dVC1 de T. Então aqui, ó, o nó 1 ficou, quem está chegando? IL1 de T. Quem está saindo? IC1 de T. Perfeito? IL1 de T é igual a C1 vezes dVC1 de T dt. Então agora eu quero isolar o dVC de T dt, né? Então dVC1 de T dt é igual a 1 sobre C1 vezes IL1 mais 0 vezes IL2. Cadê? Eu estou na terceira equação, né? 0 vezes IL2 mais 0 vezes VC1 de T mais 0 vezes VC2 de T mais 0 vezes VI. Perfeito. Lei de Kirchhoff no nó 2, agora no nó de saída. Quem está chegando aqui de corrente? Não é o IL1? Isso. IL1 está chegando, quem está saindo? IC2 e 0. Ah, não, mas espera aí. Ainda tem o IL2 circulando aqui. Então é IL1 mais IL2. Igual a IC1 mais IC2. Estou indo mais nervoso, né, para fornecer energia para a carga. Ou seja, também é outro motivo para que eu escolha um conversor do tipo CPIC. O primeiro motivo, talvez. Não, com certeza. Fonte de corrente na entrada. O segundo motivo, eu posso fazer um projeto onde eu tenho aqueles 4 polos complexos nucleares lá, espaçados em frequências de corte diferentes, e eu posso manipular essas frequências de corte e o coeficiente de amortecimento, pré-estabelecendo as frequências de corte e variando a porcentagem de delta IR e delta VC. Né? Aumentando o delta VC, eu aproximo os polos mais do eixo real.
E aí eu consigo ter uma margem melhor de controle. Né? Ou eu posso, lá no meu controlador, colocar um par de zeros complexos conjugados, cancelando dois polos de baixa frequência. Né? Aí eu consigo também fazer um controlador mais rápido, um controle mais rápido com a dinâmica previsível. Mas isso é para aproximar de segunda ordem? Isso, para aproximar do modelo de segunda ordem. A gente fala isso aí como um controle interno, né? Ele é um controle que a gente aprisiona naquele lugar de uma meta raiz, daqueles polos, daquele par de polos complexos de menor frequência, né? De tal forma que eu vou ter maior liberdade de ajustar a velocidade do transporte, mediante uma perturbação. Então aqui a gente tem o conversor de CPIC. Uma matriz muito doida, né? Você vê que na primeira matriz ele teve a primeira linha, a primeira coluna zerada, na segunda não. Né? Então é uma modelagem interessante aqui. Agora tem a possibilidade de a gente fazer o CPIC para fotovoltaica, onde a saída já vai ser a tensão do barramento do inversor e a entrada é o capacitor que o acopla em paralelo com o arranjo fotovoltaico. E o RPV é a dinâmica, a resistência, a impedância equivalente ali do arranjo fotovoltaico. Então o que eu tenho? Tenho uma resistência dinâmica e eu tenho uma impedância de entrada dinâmica. Eu posso perturbar ela de tal forma que eu consigo casar essa impedância de entrada desse conversor com o RPV. E aí eu tenho a máxima transferência de potência. É o teorema da máxima transferência de potência aplicado nos sistemas fotovoltaicos. Então, assim, circuito Zoom tem ligação com tudo aqui, né? Você vê que a gente está fazendo lei de Kirchhoff. Beleza. Agora, conversor Cook. Vamos lá. O que vocês conseguem, sem ver aqui, tá? O que vocês conseguem enxergar aqui? Entrada de fonte corrente. Perfeito. A saída é uma fonte. Não, é do diodo. Não, é do diodo aí contado. Não, é de corrente também. Ah, olha aí que legal já. Um era fonte de corrente na entrada e fonte de tensão na saída, porque tinha um diodo interrompendo, né? Agora esse aqui não. Fonte de corrente de entrada, fonte de corrente de saída. Lembra lá de eletrônica 2, que a gente tinha lá os quadripolos? Tinha conversor ICIS, né? Conversor de corrente controlado por corrente. Isso aqui é um ICIS para a potência. Por isso que a gente criou esses conversores, tá? Para a gente atender aos 4 quadripolos, as 4 fontes dependentes. Ok? Tensão de saída, invertida ou não? Tensão de saída Olha o capacitor invertido aqui. Tem 2 capacitores e 2 indutores? Sim, Uma chave de outro? Tá, tem jeito de fazer esses conversores serem bidirecionais em corrente? Como é que é? Fazer conversor ser bidirecional. Aquele conversor de 2 quadrantes, conversor síncrono, quando você substitui o outro por uma outra chave, tem jeito de fazer também? Mas dá, né? Se trocar um negócio no só. Deixa eu ver. Se é um conversor CC, então dá para você trabalhar com 2 quadrantes. Que a tensão de entrada e a tensão de saída vão ser positivas, né? E aí a corrente vai ter um fluxo bidirecional, positivo ou negativo. Beleza. Aí, nesse caso, olha só, quando a tensão de saída inverte, já fica um de 2 quadrantes, mas quais quadrantes? Vai ser o primeiro e o terceiro, né? Ó, mais uma opção. Entendeu? Mais uma opção. Por quê? Ele sempre vai ter a tensão C2 para baixo. Então, na hora de conectar lá no barramento, é só você conectar esse aqui como o polo positivo do barramento lá e o polo negativo. Só que tem um problema. Quando a gente usa esses conversores que invertem. Qual que é o problema? A gente não tem terra comum para a potência. Então, às vezes, você vai ter problemas lá nos circuitos de gatilho. Massa, né? Ele tem que ter essa visão assim, mais ampla,
para a gente poder começar a aplicar melhor os conversores em cada lugar. Então, o PUC tem as suas aplicações? Tem, é uma fonte de corrente controlada por corrente. Perfeito. Ele é inversor, então você vai trabalhar com o primeiro e terceiro quadrante se você fizer ele bidirecional em fluxo de potência. Okay? Então vamos lá. Primeira etapa, chave fechada, eu tenho uma malha, assim como o Bosch, e aí eu tenho esse indutor aqui fornecendo energia para o capacitor de saída. Okay? Então essa fonte aqui está fornecendo energia também, mas só que nessa etapa ele está fornecendo energia para o indutor, né? E esse capacitor aqui está fornecendo energia para a carga. É meio estranho a gente pensar dessa forma, mas a gente está pensando em regime permanente, no valor médio. Porque esse aqui não está variando a tensão. E esse aqui também não está variando a tensão. Em regime permanente, isso aqui é uma fonte de tensão, isso aqui é uma fonte de tensão. Isso aqui é uma fonte de corrente, isso aqui é uma fonte de corrente. Perfeito? Então, quem está alimentando quem? Fonte de tensão alimentando o indutor. Fonte de tensão alimentando o outro indutor. Fonte de tensão alimentando. Perfeito? Na segunda etapa de operação, abra a chave, diodo entra em condução, diodo para baixo, né? Garantindo aqui o mesmo sentido de condução de corrente do IR2. Perfeito. Então agora eu tenho duas fontes de tensão. Agora nesse ponto eu tenho uma fonte de corrente carregando o capacitor. Agora eu estou tendo um momento de carga desse capacitor. E essa foi a fonte de corrente fornecendo energia, entregando energia para o capacitor. Ele parece meio invertido, né? Uma hora ele está carregando, outra está descarregando. Aí um exercício interessante a gente ver é ver se a inclinação das tensões dos capacitores C1 e C2 estão no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Para saber se na primeira etapa um está carregando e o outro está descarregando, na outra etapa ele está descarregando e o outro está carregando. Né? É só a gente verificar isso aí. Ele vai estar retinho, tensão crescendo e decrescendo? Não, porque tem sempre um filtro LC associado com uma dinâmica de carga. Né? Então ele vai ser uma senoidalzinha, né? A gente vai ver se ele está com derivada crescente ou decrescente. Vamos ver as características principais. É um sistema de quarta ordem, que tem 4 variáveis de estado, 4 elementos acumuladores de energia. 2 capacitores, 2 indutores. Tem característica de fonte de corrente tanto na entrada quanto na saída, em modo de condução contínua e em regime permanente. Ele também é elevador ou abaixador, e a função de transferência dele, ganho estático de tensão, é D sobre 1 menos D. Igualzinho do buck-boost também. Massa, né? Tensão de saída também é invertida em relação à de entrada. O capacitor C1 assumirá o valor médio igual a... Bem, aqui eu já entreguei aqui, né? Então, C1 vai ser igual a VI. Olha só. VL1, na primeira etapa, não vai ser igual a VI? Sim. Perfeito. Na segunda etapa, VL1 vai ser igual a quê? Dá pra gente ver aqui, ó. Somando tudo tem que dar zero, né? Mais VI menos VL1 menos VC1 é igual a zero. Então, V1 S1 quer dizer que é igual a VI. Então é VI, né? Sim. Será? Não, é. O VL1 Mais VI menos VI. E L1 tem que ser igual a zero, então se for... Não, esse aqui não vai dar zero, porque uma hora ele carrega, outra hora ele tem que descarregar. Então essa tensão aqui vai ser outra, vai ser... esse aqui vai ser o quê? Mais VI menos alguma coisa, tem que dar mais VI. Cara, é estranho. Eu achei estranho isso. Tem que ser... Talvez ele esteja errado. Talvez esse aqui seja igual. Está errado. Capaz que você usa valor médio igual a VI. Não, é por causa que o indutor vai carregar
tensão do capacitor vai ser VI mesmo. Não, mas para ele descarregar, para ele devolver energia para alguém, ele tem que ter uma tensão negativa. Entendeu? Esse vem menos PC, né? Vamos rotacionar? Tá. VI menos VC é igual a VR, é isso. Capacitor C1. A gente tem que ver na análise prestativa lá. Às vezes isso aqui esteja errado. Tá? Porque a gente tem que ver a tensão Aí, do valor indutor. médio, tipo assim, qualquer valor que VI assumir, o VC também. Eu acho que essa é a primeira etapa você não está ao mesmo tempo, assim, as duas etapas. Não entendi a pergunta. É que, tipo assim, vai ser o valor da média da primeira etapa com a segunda etapa. Ah, tá. Vamos pensar assim. A tensão no indutor em regime permanente não tem que ser igual a zero? A soma das duas áreas? Isso. Se eu tenho uma área positiva que é igual a VI vezes dt, né? E a outra área tem que ser negativa. Ele tem que integrar essa energia previamente acumulada, senão ele vai só acumulando energia. Entendi. Aí não é zero. Então, essa tensão VC1 aqui, possivelmente vai ser igual a VC2. Ah, tá. Eu acho que eu errei aqui, tá? Tenho quase certeza que eu errei aqui. Não, tá errado isso aqui. Tá errado. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Como é que eu faço a anotação aqui, né? Aí não em cima, aí que tá. Na esquerda. Na esquerda. Esquerda. Bem, a primeira opção na esquerda. Nossa, mordendo. Não tem nada. Daí o cada desliga do telefone. Sim, tem que. Tá, beleza. Tá no YouTube, né? Não tá no YouTube, tá na internet, mas. Onde que eu tava? Cook. Eu tava no Cook, né? Agora vamos para o Zeta. Vamos lá, quais são as características do Zeta? Fonte de corrente na entrada. Não? Não? Fonte de tensão. É por causa da corrente. Fonte de tensão por causa que tem um chave. Só que eu falei fonte de corrente. Eu vi a chave e falei fonte de corrente. Sempre ao contrário. Então, na entrada, o conversor Zeta tem fonte de tensão. Não, E na saída, fonte de corrente. Perfeito. Ele inverte ou não? Não, capacitor não tem meio todo. Não. É possível transformar ele numa fonte chaveada facilmente? Fonte chaveada? Sim. 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 O L1 ali tá conectado ao terra, né? Na vertical. Então você transforma ele em transformador. Fica bom também. Então, quais são os que têm a possibilidade de virar uma fonte chaveada? É o buck-boost, o Zeta e o C-Peak. Beleza. Cada um com uma característica diferente de entrada e saída. Massa, né? Perfeito. Então, olha lá, primeira etapa de operação, fecho a chave, então eu vou ter a carga do indutor com VIN. Certo? E aí o indutor L2, ele está com a corrente virada para a direita, né? Ó, olhando para o capacitor de saída. É isso? Então, essa corrente do L2 vai passar por onde? Vai passar pelo C2, por VIN e C1, né? Então, quem vai carregar o indutor L2 vai ser o C1 e o VIN. Perfeito, em regime permanente. Então, isso aqui deve ter um transitóriozinho meio chato. Até esse C1 carregar, pode ser que ele seja um pouquinho mais lento para carregar. Tá? Porque ele ainda está carregando e está transferindo energia também.
Aí na segunda etapa de operação, abre a chave e tirei o VIN. Agora eu tenho um capacitor aqui fornecendo energia. Do indutor. Na verdade, deixa eu ver. O indutor está fornecendo energia para o capacitor, né? Ó. O indutor carregando o capacitor C1. E esse indutor L2 carregando o capacitor C2. Ó, Quando é que ele carrega esse indutor ali? o indutor L1, ele carrega na primeira etapa. Ah, tá. E aí na segunda etapa ele descarrega no C2. Agora sim, aquela pergunta sua faz mais sentido. O C1, ele não parece com esse conjunto aqui, VIN, S, L1 e C1. Não parece com o conjunto do push? Sim. Só que o indutor e a chave estão invertidos aqui, né? Você colocou um nó no meio e aí ele virou uma característica de fonte de tensão na entrada, não é fonte de corrente. Mas ele tem a mesma característica, porque aqui, ó, esse indutor está carregando o Vout desse primeiro estágio, né? E esse Vout, no primeiro estágio, vai dar suporte para a carga no L2. E o L2 vai ser um estágio de transferência de energia para o capacitor C2. Parece. Nesse conversor, vocês estão vendo que é só o L2 que está transferindo energia para a carga, né? Você vê que as correntes não vão ser tão sofridas para todos os componentes, mas a transferência de energia dele não é tão boa quanto o outro lá que estava tendo transferência dos dois indutores. Então você tem uma questão aí de fluxo de energia entre esses conversores. E se você precisar de um conversor que precisa de fornecer uma quantidade de energia maior para a carga, aí você tem que aproveitar o conversor, acho que é o Cook, né? Oi? Então você pique, Cook, zero. Não, era o Cook o anterior que a gente viu. Tranquilo? Então vamos ver aqui nas etapas de operação. Ó, tem muita coisa para vocês fazerem à mão aí, tá? Estou passando aqui, estou acelerando aqui hoje. Conversor zero, então eu vou olhar a primeira malha aqui, a segunda malha aqui, né? Para ver os sentidos das correntes. E o nó 1 aqui e o nó 2 aqui. Então vamos lá. Primeira malha, leite queijo de tensão, VIN, VS e VL1. Mais VIN menos VS menos VL1 é igual a zero. VL1 de T não é variável estável, então a gente converte em L1 de L1 de T dt, passando para o outro lado, ficou positivo, é igual a VIN. Vamos lá, equação matricial. DL1 de T dt é igual a 0 vezes L1 mais 0 vezes L2 mais 0 vezes VC1 de T mais 0 vezes VC2 de T mais 1 sobre L1 vezes VIN. Na malha externa, mais VIN menos VS mais VC1 menos VL2 menos VC2 é igual a 0. VS é igual a 0. Então eu tenho mais VIN mais VC1 de T menos VL2 de T menos VC2 de T igual a 0. Quem que é variável de estado aqui? VC1 e VC2. VL2 de T não é variável de estado, a gente passa para o outro lado e substitui. Vai ser L2 de L2 de T dt é igual a VC1 de T menos VC2 de T, aqui continua, né? Mais VIN. Então vou passar o L2 dividindo, então eu tenho a segunda equação, dIL2 de T dt é igual a 0 vezes IL1 de T, mais 0 vezes L2 de T, mais 1 sobre L2 vezes VC2, que está positivo, menos 1 sobre L2 vezes VC2, VC1, né? E menos IL1, IL2 vezes VC2 de T, que está negativo, né?
mais 1 sobre L2 vezes V1. Perfeito. Terceira equação, vou pegar a lei de Kirchhoff de corrente no nó 1, onde eu tenho a corrente IC1 saindo e L2 saindo, né? Então, 0. Não, peraí. É isso mesmo. Quem está chegando é 0, é igual a quem está saindo, né? IC1 de T mais IL2 de T. IC1 de T é variável de estado? Não. Não, né? IL2 de T é variável de estado? É. Vou passar o IL2 de T para o outro lado, vai ficar negativo. E vou substituir C1 de T, vai ser C1 vezes dVC1 de T dt. Isolo dVC1 de T dt vai ser 0 vezes IL1 de T menos 1 sobre C1 vezes IL2 de T mais 0 vezes VC1 de T E 0 mais 0 vezes VC2 de T mais 0 vezes V1. Beleza. Lei de Kirchhoff de tensão de corrente no nó 2, na saída, então eu tenho IL2 chegando, IC1 e I0 saindo. IL2 é variável de estado? É. IC2 de T é variável de estado? Não, então substitui. I0 de T? Também não. Consigo encontrar a variável de estado dele também? Consigo, né? Deixa eu substituir. Substitui também. Então vai ter IL2 de T menos o I0 de T, que é VC2 de T sobre R0. É igual a o IC2 de T, que é C2 vezes dVC2 de T dt. Passo C dividindo. Então na última linha aqui, eu tenho dVC2 de T é igual a 0 vezes IL1, não tem, Sobre esse mais de IL2, 0 vezes 1. Não, isso aí é 1. VC1, B1 menos R0 VC2 vezes VC2 mais 0 de V1. Tá aí, fizemos tudo, quantas horas são? 5 e 18. A gente conseguiu fazer aqui a análise de todos, onde a gente tem todas as matrizes e a gente pode pegar esses valores dessas matrizes aqui, A1 e B1, A1 e A2, B1, A1 e A2, B1 e B2, né? Para as duas etapas de operação de cada um, e jogar lá naquele escopo lá do MATCAD. Tá? Então, na aula que vem, a gente vai instalar o MATCAD e vai aprender a escrever do zero aquilo que tem lá naquele documento. Então, eu vou mostrando para vocês na tela, e vocês vão digitando e a gente vai quebrando cabeça. Certo. Como é que digita as coisas e tal, as coisas vão ser de ponto, 2 pontos, igual. O que exatamente o MATCAD faz? MATCAD é tipo um MATLAB, só que ele é um documento texto. Pensa no Wolfram Alpha. Ele faz tudo que você lá, né? Só que ele não é um documento texto. Então ele é um Wolfram Alpha que faz todas as operações matemáticas que existem. Tanto de álgebra linear quanto de em forma de texto. É bom, né? Quem deveria estar ensinando isso? Cálculo 1, quase. Então eu vou ver se eu faço isso que eu lembro, porque isso vai em cálculo 1, em Gaal. Não, É super interessante. ajudava bastante, não só para ele, ajudava bastante. Sim. Por isso que eu acho que circuitos elétricos Devia ter dá para a gente trazer lá para o primeiro período, mas a gente tem essa relutância, essa resistência. Né? Aquele grande pessoa que tem 5 anos e 5 anos é pouco, né? Você vai olhar, tem gente que acha muito, né? Mas você vai olhar a gama de conteúdo que ele tem para a gente aprender, você tem que dependendo de 5 meses. Eu sou daqueles caras que volto lá nos anos 80 e vejo os livros de matemática do ensino médio tendo derivada, integral, limite. Eu penso não, porque não tinha muitos outros conteúdos, dava todas as disciplinas. Então dava ainda os maiores. Então, assim, dá para a gente fazer uma engenharia legal com a
criatividade que a gente tem, que o brasileiro é artista, né? Ele é criativo, dá pra improvisador. Mas se a gente tivesse oficina em casa, que nem lá nos Estados Unidos, e com essa cultura que a gente tem musical, de criatividade, de zoeira também, de diálogo, né? De aproximação, a gente conseguiria sim ter uma formação boa de jardim. O problema é que essa descontrolação que a gente tem, ela tira um pouquinho o foco